Fala, Rapa Gamer! Estamos iniciando o Bônus Game Podcast, o podcast onde falamos de coisas, entre outros games. Eu sou o Player 1 Betolândia, e no Player 2 vem aí o Carlos. Fala, Carlos! Fala aí, galera, aqui é o Carlos e eu sou o PC Gamer. Aê, Carlão é o que representa aí a turma do game, porque todo mundo aqui é consolista. Eu queria ser rico também. Pois é, né? Eu também. Não, mas se preocupa não, ele acabou de casar, ele vai sentir o trama daqui a um tempo. Dando tchau pro console dele, tchau console, vou ter que vender, tá vindo um buguelo, a mesa do computador vai alugar pra um berço, mas isso aí vai pra frente. E no Player 3 nós temos o Márcio Z2, fala aí, Marcião. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma gravação, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre Metroidvanias aí. É isso aí, Marcel. E no Player 4 temos ele, o Evandro Boss. Fala aí, Boss. E aí, funcionário, beleza? Vamos aí falar de games e um pouquinho mais. Na verdade, a gente vai falar do melhor gênero de game, né? Na minha opinião. Isso aí. E no Player 5 está ele, o Mestre Miyoko. Fala aí, Miyoko. Então, pessoal, hoje nós vamos falar aqui do gênero de jogos que a gente mais curte aqui, são os Metroidvanias. Sim, caros amigos, como eles dizem, né? Estamos aqui para conversarmos e debatermos sobre esse gênero que se criou a partir de célebres jogos, né? Como Castlevania, Metroid. Foi a partir desses dois super games que se iniciou a alcunha Metroidvania. Tô certo, Miyoko? Corretíssimo. Então, vamos iniciar esse podcast maroto com esses bando de maluco. É isso aí, Bônus Game Podcast! Vamos iniciar com essa questão, né, gente? O que seria um jogo Metroidvania, pra você? São jogos inspirados na jogabilidade dos clássicos Metroid e Castlevania, que em sua maioria são jogos visual 2D e existem alguns jogos visual 3D que também podem ser considerados assim, mas a maioria são 2D. Geralmente são jogos de plataforma, né, porque é básico do gênero. Eles têm também como característica principal o mundo aberto, um mapa bem detalhado, onde você pode vasculhar o mapa de várias formas, pensando na evolução do personagem. Muitas das partes do mapa elas estão restritas no começo do jogo, onde você não consegue chegar até que você evolua o seu personagem com algum tipo de habilidade ou armamento que vai permitir que você acesse novas áreas antes de inacessíveis. É mais ou menos isso daí. Até voltando um pouquinho atrás aí, um dos primeiros jogos que começaram a moldar esse estilo, pelo que eu pesquisei aqui, eu até joguei um pouco dele e vi que é isso mesmo, foi o Dragon Slayer 2, que saiu em 85. É o Xanadu, né? Xanadu. É, o Xanadu, esse mesmo. Ele é mais ou menos esse mesmo estilo. Ele é um action RPG, né? Que tem mais ou menos a mesma base do Castlevania e do Metroid, que é a exploração, né, no mapa, tem NPCs para você conversar. Ele saiu ele tem pro MSX. Ele tem pro MSX, tem uma versão para Mega Drive, acho que tem versão para Super Nintendo também. Mas acho que esses já são posteriores, né? Sim. MSX, eu nunca joguei nada no MSX, então não dá nem ver esse daí. Ele chega a essa ideia, então, de cenário que você pode ir e voltar, né? Fazer essa exploração, tem NPC para você conversar, tem um armamento que tem evolução. Então é que Metroidvania tem essa base também um pouco de RPG, né? RPG. Então é uma das características dele é o RPG, uma base de RPG. Então, vamos jogar aqui no meio, então. Tem um game antigo que ele tem essas características que é Quackshot. Vocês acham que isso enquadra? Eu acho que ele pode entrar, viu, cara? Porque ele tem um mundo pra se explorar, você pode ir e voltar nas fases, ele tem sistema de evolução de armas, e ele também tem uma evolução, né, no gameplay. Tem algumas barreiras, por exemplo, aquele maldito desentupidor de pia verde, até eu descobri que era ele que levava lá acho que era pro Egito. Eu ia até o final da fase, eu não sabia o que fazer, passava os passos, eu falei, que diabo. Mano, eu também fazia isso. Até que eu descobri que dava pra usar o avião e você não precisava voltar a fase inteira. Oh, meu Deus do céu, era terrível. Verdade. Antigamente não tinha como saber como é que eram os jogos, né? Então... verdade. Exato. E aí pegando nisso, né, aí em 80, né, veio a série, nos anos 80, né, veio a série Castlevania, né, especialmente aí o Vampire Killer,
que saiu em 86 pro MSX2. Que aí ele deixou um pouco do estilo dele, né, que era de fase linear, ele passou a ser mais esse jogo que a gente conhece hoje, que é exploração, né? Tem o mapa que você consegue ir, voltar, ter evolução de item, tem barreiras, tem NPC. Então ele começou com um pezinho lá também. Ele seguiu a evolução aí do Dragon Slayer, né? E depois aí veio o Castlevania 2, né, em 87, que ele seguiu mais ainda aprimorando esse tipo de jogo, esse estilo. Konami viu que o pessoal curtiu o estilo de jogo no primeiro, no Vampire Killer, e aprimorou a jogabilidade, melhorou o estilo de jogo ali do próximo Castlevania. Então o jogo o Metroidvania, ele então é um jogo de aventura com elementos de RPG baseado em mapas, né? Exploração de mapas, vamos dizer assim. Sim. Exploração de mapas, pensando sempre na evolução do personagem. Os caras colocam de propósito barreiras de dificuldade, tipo do local, do tipo de lugar que você não consegue atingir, tipo de inimigos que você não consegue derrotar inicialmente, pensando em que você vai melhorar o seu personagem para depois voltar ali e passar aquele desafio que antes era difícil para você no começo, com o equipamento certo, com a melhoria certa, vai ficar mais fácil. Fora que muitos têm aquele conceito de gerenciar os itens que você tem, o que você pode usar, o que você não pode. Essa parte também. Se você seguir assim, mais ou menos assim, os requisitos que tem no Metroidvania. Ele tem que ter um visual 2D, né? Plataforma 2D. Ele tem que ter essa evolução de personagem, né? Do sistema de níveis, né? De ganho de novas habilidades, da forma do personagem ganhar força ao longo do jogo, né? Tem que ter essa evolução. De uma certa forma, ele também precisa ter um mundo aberto. Um mundo, assim, o mundinho dele lá tem que ser explorável. Tem que permitir você ir e voltar. E as transições entre o mapa, né? E conseguir fazer isso. Tem a exploração livre também, né? Assim, livre entre aspas, né? Que em algum lugar você precisa de alguma habilidade ou de alguma chave, algum item para você acessar. Mas que você consiga ir em qualquer lugar que você quiser. Basicamente assim. Ter essa exploração livre. No caso, então, e também tem outra questão que eu percebi nos Metroidvania, são a questão dos desafios tela a tela, né? Que cada tela tem o seu desafio específico. Vamos supor, você tem que atravessar um rio de lava, mas para chegar lá você tem que ter uma habilidade específica para poder atravessá-lo. Isso também é uma característica do Metroidvania? Vamos colocar aqui sim, que é também uma parte de RPG, né? Isso daí é usado em RPG também. Você precisa de uma certa habilidade para poder passar no desafio, que é uma característica se tiver dentro desse quesito aí de jogo 2D, plataforma, vamos dizer assim, se tiver esse elemento aí, ele é um Metroidvania. Perfeito. E vem cá, quem foi que inventou esse termo Metroidvania? Porque a gente está falando, se for ver, por exemplo, uma pessoa que nunca escutou esse termo, vai olhar o Castlevania de 88, vai olhar o Dragon Slayer, Xanadu de 80, dos anos 80, vai falar, é um joguinho de ação, onde você vai lá, bate, pula, enfim. Quem inventou esse termo Metroidvania? Começou a ser usado bastante depois que saiu o Castlevania Symphony of the Night. Exatamente, porque antes a gente tinha vários jogos nesse formato, mas nenhum grande jogo avaliado por crítica ou por de vendas. Expressão, assim. Então até o momento a gente só tinha o Metroid realmente que era relevante nesse cenário. Foi a partir do Castlevania Symphony of the Night que começou a se juntar esse termo, né? O Castlevania ele ficou bem mais assim, se você pegar os anteriores, né, o mundo dele é muito maior, a exploração dele parece muito mais parecida com o Metroid, que o Metroid, além de ser assim, comparado com o Castlevania, que nesse requisito de estilo de jogo, na minha opinião, os Metroids antigos eles eram mais completos, né? Você pega o Super Metroid mesmo, cara, a exploração que você
tem nele é absurda. Então, equipamentos, evoluções assim do personagem, tem muito detalhe. Exatamente. Aí depois veio o Symphony of the Night e aí ele, vamos dizer assim, que ele ultrapassou essa barreira do Metroid, né? Sim, justamente então eles que começaram... a Konami, ela arriscou, né? Que ela trocou o protagonista, que era a família Belmonte, né? E quis investir num outro personagem, né? Que aí tinha, além dos upgrades de arma, também tinha upgrade visual, de outros itens, né? Juntando mais essa questão de RPG mesmo ao jogo. Tanto que depois ela não soube nunca mais fazer um semelhante. Mano, eu não sei lá, acho que eles quiseram mexer no que tava, porque assim, pra mim, tem estilos de jogos ou franquia que não se mexe, né? Eu acho que a única exceção que existe no mundo dos jogos é Mario, que você pode colocar Mario de qualquer coisa e os caras vão fazer um Mario bom. O Mario saiu do 2D, foi pro 3D, foi a revolução. Eles ensinaram praticamente o que é um jogo 3D. Aí já do Castlevania, eles tiraram ele do 2D e mandaram pro 3D, você viu que já não... então é estilo de jogo... não foi, porque é outro jogo. O jogo ele se firmou em um estilo. Na minha opinião, eles podiam muito bem ter mantido a franquia em 2D, mas com gráfico 3D. Isso daí não ia mudar. Pra mim, eu ia ficar muito mais feliz de jogar um assim do que um Castlevania imitando um God of War. Então, você falou do Lord of Shadows. Eu gostei particularmente, mas eu acho que ali passou longe de ser o Metroidvania, né? Acho que eles só pegaram o personagem, o contexto da história e fizeram outro jogo. Que é o que entra nesse contexto aí que você falou, que é um God of War. Eu acho que ele já não entra, né? Ele é inspirado, logicamente. Ele bebeu da fonte, mas eu creio que ele já não entra. Porque, basicamente, o que classifica um jogo como um Metroidvania nesse subgênero, eu acho que o forte é o 2D. Esse cara já não é. É o primeiro requisito. Se ele não tiver isso, existem jogos que não são 2D e são completamente Metroidvania. Exatamente. Exemplo disso. É o Metroid, o próprio Metroid. Não. Não, 3D, em 3D, no mundo 3D. É o Metroid Prime. Metroid Prime. Outro que é exemplo disso também, todos os jogos da série Arkham, Batman Arkham, eles são. Sim. Eu considero Metroidvania completamente. Que eu acho que ele já não entra. Eu já não acho. Na minha opinião, para ser o Metroidvania, tinha que ser 2D. Ele tem um sistema de exploração, ele tem um sistema de evolução. O novo lá é também, cara. Eu considero. Um que eu não gosto muito, mas que eu considero também é Dark Souls. Dark Souls é bem Metroidvania. Porque você vai e volta várias vezes no cenário, tem acesso às telas, e você tem todos os upgrades e até a atmosfera dele lembra muitas séries de Castlevania. Se você tirar o protagonista e pôr o nome de Belmonte ali, seria um Castlevania. Eu não sei, cara. Pra mim, na minha opinião, pra ser um Metroidvania, ele tem que ter o 2D. Porque o termo, ele se cunhou da junção vamos se dizer assim, do Castlevania dos anos 90 mais do Metroid. Então não tinha jogo desse estilo 3D livre. Não tinha, mas eu acredito que na hora de fazer o game design ali dessas telas, desses jogos aí que a gente falou 3D do Batman, da série Souls aí, os programadores, o pessoal, os desenvolvedores, eles percebem-se nitidamente a inspiração ali deles nos Metroidvania para fazer aqueles puzzles, para fazer nesse quesito sim. Isso eu acredito. Não, nesse quesito pode ser. Mas se a gente for expandir o estilo Metroidvania já pro universo 3D, a gente vai começar a abraçar vários jogos também. Por isso que eu acho que para mim, Metroidvania, o principal, a primeira característica dele tem que ser 2D. Ele pode ter um gráfico 3D. Não, eu já não acho. Eu já não acho, porque ele é fonte, mas eu também porque ele é first person, né? É shooter, né?
FPS. É FPS, mas tem tudo a ver. É um FPS com terceira pessoa, né? Tem muita exploração. Ele tem tudo, mas ele não tem o 2D. Mas você não acha que o fato de perder o 2D já não é mais Metroidvania? Porque é como o Evandro falou. Pra mim, o que mostra que é o Metroidvania justamente é você ver o bonequinho de lado ali, indo pra frente ou pra trás, subindo, descendo, onde ele vai, ele tá caindo na tela. Pra mim é isso. Porque se a gente abraçar evolução de personagem, esse backtrack, obstáculos, você vai abranger aí com 90% dos jogos de aventura e ação. É porque basicamente foi uma evolução, né, no gênero. Tanto que hoje em dia a gente não tem um jogo específico de um gênero. Mesmo um jogo de ação, ele vai ter exploração, ele vai ter elementos de RPG, ele vai ter elementos de tiro, ele vai ter elementos de espada. Hoje em dia misturou muito. É porque, então, e isso por um lado, eu acho um ponto positivo e negativo, porque o mundo aberto vamos dizer assim, que é o ponto-chave agora praticamente de todos os jogos. Todos os jogos têm que ser mundo aberto. E eu acho que não precisa ser desse jeito. Você pega um jogo de aventura, ele te manda um universo mundo aberto. Daqui a pouco tem um jogo de corrida mundo aberto também. Praticamente tem aquele Forza Horizon lá, praticamente isso. Need for Speed. E eu acho que não precisa ser assim também, né? Qual foi o primeiro Metroidvania que jogou? Eu tenho um, vocês estão ligados. Qual foi o seu primeiro? O meu? Você quer que eu fale mesmo? No, God, please, no. Vai ver com essa palhaçada. Não, palhaçada não. Respeito o Keystone Capers, que é o Metroidvania total. O famoso pega ladrão? Eu não considero. Olha a evolução do personagem. Cara, se o Minho considera o Batman como Metroidvania, eu não posso considerar o Keystone Capers como Metroidvania? Mano, não, peraí, velho. Esse jogo é muito louco, mano. Peraí, não é, mano. Vamos que mapa que você explora, né, Minho? Qual é a evolução do personagem? Qual é a evolução que Você quer apanhar, mano? Não vai, né? Eu gostaria de Mega Man aqui no rolo também. Então, isso daí que eu ia até falar, eu ia puxar esse assunto com vocês. O Mega Man, ele tá entre as 5 franquias que eu mais gosto. E ele pode até ser considerado um pouco de Metroidvania. Ele não é porque ele é de fases, A essência dele é essa. Você vai nas fases, é um jogo assim que tá com um pezinho depois lá, Depois você tem que retornar nas fases pra pegar um item ou pegar uma armadura que você deixou e que só podia quebrar depois que você pegasse um upgrade de poder, que aí você conseguiria ter acesso àquele ambiente para pegar uma parte. Então, mas ele tem um pezinho, eu acho que ele tem um pezinho. Eu acho que ele não fica aí porque ele não é mundo aberto. Porque são fases, né? Você fases, não consegue dar continuado no continuar né? o jogo. Eu acho que por esse ponto que ele perde. Se ele tivesse esse mundo aberto, entre aspas, aí, ele já se encaixava dentro do gênero. Eu acho que sim também. Eu acho que, na minha opinião, acho que é um termo que significou muito pro 8 bits, né, cara? 8 e 16, né? 8 e 16. Não, pro 16. Foi pro 16, né? Que o 16 acho que deu essa evolução e aí veio no 32 e fechou. Que no 32 ele foi totalmente esquecido, porque a gente ficou embasbacado com os 3Ds, né? Exato. A gente, no 16 bits, a gente tinha o estado da arte da programação, digamos, né? Então saiu muita coisa boa, né? E a gente até hoje é cultuado por isso. E quando evoluiu para os 32 bits, foi meio que deixado de lado isso. Sim, eles não souberam evoluir aquela jogabilidade, aquela atmosfera pro 3D. Tanto é que se a gente olhar para trás, saíram alguns jogos, não exatamente Metroidvanias, mas jogos em 2D para 3D que eram lindos, cara. Aí você imagina se os caras realmente tivessem investidos, né, nisso. Legal seria pegar, sei lá, a fase, deixar em 3D, o personagem em 2D, não sei, mas é que assim, como era uma tecnologia nova, eles enfiaram o 3D na nossa goela, e você vê que os jogos de 3D daquela época não envelheceram bem. A gente joga muito bem jogo da 2D, geração 2D aí, de 32 até de 8 bits. O jogo tá bonito aí, dá pra jogar, e de 32 você já não consegue engolir, você não entende nada que tá ali na tela. A pergunta: soube fazer essa transição é a própria Nintendo com os Metroid Prime, que não é bem a mesma coisa, mas segura bem nesse quesito de ser Metroidvania. Metroid Prime 2 é excelente. Sim, a série Prime é boa, eu acho
bom também, eu gosto pra caramba. Metroid, assim, é uma franquia, assim, é que a Nintendo, é que nem, como eu disse lá atrás, lá sobre o 3D, a Nintendo sabe fazer jogo, então os jogos dela são, assim, sempre sai com excelência. Eu disse lá, o único personagem que consegue jogar em todas as dimensões é o Mario. Você vê que a da transição dele pro 2D pro 3D foi excelente. E outros jogos já não conseguiram fazer isso. Eu acho também que na questão do Mario é porque o Mario já é cultura pop, né, velho? Então tudo que fizerem do Mario... Não, mas não era assim. Se você pegar na época lá, o Mario era 2D. O Super Mario World lá, tipo, beleza, foi o boom, mas era o 2D. Porque a Nintendo, ela sempre Ok. teve um cuidado melhor com as franquias dela, né? É isso Então, aí, sim. isso tem que respeitar a Nintendo, cara, que a Nintendo soube cuidar das franquias muito bem. Em compensação, a principalmente com o SEGA, Mario. Sonic só foi da ladeira abaixo. O Sonic tanto Só o Sonic Adventure lá, cê é os dois doido. Adventure que salva e o restante, o Sonic Generations. Generations é muito bom. Ele conseguiu andar ali no 3D e 2D e muito boas fases e muito bom gameplay do jogo. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Minhoco, vou perguntar pra você por que esse subgênero é tão respeitado nos dias de hoje. Inclusive, estamos na 33ª geração de consoles e por que os gamers ainda preferem esse tipo de gênero? Eu gosto muito desse estilo de jogo, porque ele tem um grau de dificuldade que eu considero adequado. Eu gosto daquela sensação de perceber que o personagem está evoluindo, você percebe nitidamente a evolução do personagem quando você adquire o equipamento, que você consegue chegar naquele lugar que você não chegava, você consegue derrotar aquele tipo de inimigo que você não conseguia. Você sente a evolução ali no personagem e é bem legal você conseguir colocar mentalmente ali um passo a passo. Eu tô nesse local, vou pegar tal arma pra voltar pra tal lugar, depois que eu fizer isso. Eu acho muito legal esse quebra-cabeça de você conseguir montar. Se você conseguir montar ele certinho, sem ficar perdido no mapa, sem ficar procurando, parado, travado em algum tipo de coisa, é muito bonito de se ver jogar e de fazer o jogo fluir. Eu gosto muito disso. Eu acho que é o que traz os jogadores nesse estilo de jogo, a exploração, o sentimento de evolução do personagem. Também acho isso. Uma parte também do que eu gosto muito desse estilo de jogo é porque um pouco de nostalgia, né? Eu também acho. Além de gostar, assim, porque assim, eu não sei se é coisa minha, mas os jogos eles estão muito mais fáceis, não existe mais vida, você morre quantas vezes você quiser. E esse tipo de jogo aí ele não tem essa de vida, né? Alguns até tem, mas a dificuldade dele é maior. E essa sensação também de você crescer o personagem junto com a história, ele evoluir junto com a história também é bem legal. Você percebe isso muito melhor do que nos jogos, vamos dizer, de hoje em dia. Não que não tenha evolução de personagem, tem, mas no Metroidvania, pra mim, você tem isso mais claro. Exemplo, você tá lá num ambiente que você não consegue passar porque tem espinho no chão. Depois de um certo tempo no jogo, você já consegue passar por lá. Aí você, putz, agora eu consigo ir lá, já fica feliz, pega um item novo, vai em lugar que você não foi ainda. Então, se você fica sempre olhando no mapa lá pra tentar achar um buraquinho lá que você não foi ainda, eu acho essa parte mais motivado, né? Você se sente motivado. Então essa parte assim de exploração e a nostalgia também, eu acho que é o que faz o povo querer um pouco mais esse gênero.
Vote em mim. Acho que hoje em dia esse gênero tá mais pra nicho do que realmente fazendo sucesso, hein? Porque você não vê nenhuma. Tanto que os jogos de mais sucesso, ou a maioria é indie, ou é de publicadoras menores. Porque você não vê uma publicadora grande como a Electronic Arts ou a Ubisoft investindo nesse tipo de jogo, né? Eu acho porque assim, ó, a maioria dos gamers agora, vamos se dizer assim, a galera é nova. Então quem joga mais esse estilo, quem curte mais, são os saudosistas, são os tiozinhos que nem a gente, pessoal mais velho. Mas não curte plataforma hoje em dia, né? Eles não curte, porque assim, é mais difícil, o desafio é maior. Então não são assim, são todos que têm paciência. Mas tem um jogo recente aí que é de uma publisher, vamos se dizer, que é grande, que é o Strider. Eu curti muito, eu achei legal. Mas aí tá, o Strider não vendeu muito ou seja, não atingiu o que a Capcom tava esperando, entendeu, com o jogo. Provavelmente nem tem a continuação. Mas eu joguei o jogo e eu gostei muito. Eu gostei bastante também, mas eu acho que é por isso, porque assim, quando você vê um jogo, vamos se dizer, 2D mais simples, a galera já fala assim, é jogo indie. Infelizmente, os jogos indies, eles não têm a visibilidade do que um jogo grande tem, de publicadora, de publisher grande tem. Sim, porque normalmente o indie ele depende mais do boca a boca, né? Ele não tem verba pra publicidade. Eu acho que não tanto por publicidade, eu acho que mais por conta dos jogadores mesmo. Acho que eles olham lá a carinha dele, deve ser indie, deve ser besta, não quero. Ou então só joga quando dá de graça lá na PSN ou na Live. Tem esses caras assim também. O problema do indie é isso, né? Que quando fala, o preconceito já começa no termo indie. Não pra nós que a gente já tem um certo conhecimento, mas pra molecada de hoje em dia, o negócio deles é o quê? É esperar quando vai sair o novo God of War, quando vai sair o novo GTA, quando vai sair o novo isso, novo aquilo. Eles não... Aí quando vê um joguinho indie lá, por exemplo, que é o Super Meat Boy, o Fez, entre outros, a molecada não quer saber, velho, não quer saber. Justamente por causa da simplicidade de que é feito o jogo, entendeu? Só que assim, são jogos super divertidos. São, cara. Um dos melhores jogos que eu joguei na geração passada era um indie. E assim, muita gente eu falo assim, cara, joga esse jogo aqui que você vai chorar. É um jogo assim que traz emoção, ninguém vai. Ninguém, tipo assim, você vê um gráficozinho mais simplesinho assim, ninguém quer. Infelizmente é assim. Mas é porque, assim, pra gente que é mais velho é mais fácil porque a gente vivenciou a transição, né? A gente saiu de uma época isso também. Onde a gente viveu muito com os 2Ds e tal, e vimos o 3D nascer praticamente. Então pra gente é muito fácil a gente simpatizar e não se frustrar com a dificuldade também desses jogos. Então, a molecada de hoje realmente é o que vocês estavam falando. Realmente eles acho que não se apegam ao fato de ser indie, graficamente ser inferior ao que eles jogam no momento, né? E a dificuldade, né? Então, eu acho que isso é exatamente o que me atrai nesse estilo de jogo. Eu gosto daquela sensação de dificuldade no início do jogo e depois da superação. Isso tem gente que não tem paciência. Hoje em dia, o pessoal sentiu aquele pico de dificuldade logo no início, já abandona. Sim, tem. É assim, em vez em quando eu também sou assim. Eu não tô com saco aí de ficar me dedicando ao jogo, eu quero um jogo mais casual, beleza. Mas eu gosto muito de jogos assim, que você fica nervoso e quer jogar o controle na televisão. Eu gosto de jogos assim que dá o desafio, mas eu também gosto de jogos assim casuais, né? Que é só pra dar uma relaxada. Mas não sei, é que foi da evolução, né? Assim, como os jogos evoluíram, a tecnologia evoluiu, então eles seguiram a tendência assim, sempre que o pessoal foi gostando, que eu acho que uma das tendências aí foi os jogos assim com maior exploração, meio que mundo aberto, e sei lá, eu acho que eles acabaram perdendo a mão assim em outros quesitos assim, que na minha opinião era o que fazia o jogo ser um jogo. Não estão usando mais. Exatamente. Estão sempre se preocupando com o gráfico, sei lá, com detalhes, mas o essencial, que é a diversão, eu acho que isso daí tá se perdendo um pouco. Justamente porque, não sei se eu tô ficando um velho chato, mas todos os jogos hoje em dia são
muito parecido. É mundo aberto, Mas é exploração, é sempre ou em terceira pessoa ou em primeira pessoa, eles só variam uma coisa ou outra, mas Cara, a jogo base de tiro. é tudo igual. Mas você pega a geração passada aí, quantos jogos de tiro não saiu, cara? Foi a Tá geração louco. FPS. Principalmente pra Xbox. Então FPS até de futebol tinha, velho. Isso porque foi a geração de FPS mais tático, porque aquele FPS mais frenético meio que morreu. Não saiu muito Exato. jogos estilo Quake ou Unreal Tournament, saiu mais jogos cadenciados, né? Agora que Quake, tá tem um tentando, Quake aí, né? tá tentando voltar com Doom agora, mas vamos ver se vai fazer sucesso ou não. Mas o Doom vai ser mais do mesmo, cara. Não vai mudar muita coisa, não. Eu tenho pra mim que não vai mudar muita coisa. Isso. O foco do Doom, fugindo um pouco dos Metroidvanias aí, o foco do Doom é aquilo, é o terror. É te deixar no suspense. O foco do Doom é esse. Então os caras vão meter sala sem iluminação, é essa linha do Doom. Mas vai ser FPS como o outro, de qualquer maneira. Não vai mudar muita coisa, não. Eu tenho pra mim isso, porque... Eu também não tô com esperança com ele, não. Porque o modo online dele, eu vi o vídeo que já saiu, né, do trailer, pelo menos do modo online, e vai ser bem frenético, não vai ser nada voltado pro suspense, eu acho, o terror, vai ser bem frenético. Mas aí é né? multiplayer, né, cara? O multiplayer tem que ser frenético. Porque senão perde a graça, pô. Exatamente. Agora acho que o single player ali, a campanha, o modo campanha vai ser que nem o Fear, vai ser que nem até mesmo o Last of Us, vai ser aquilo. Acho que o single player só vai ser pra encher a linguiça, entendeu? Mas o foco acho que vai ser no multiplayer também. Hoje em dia, né? Para vocês, quais foram os jogos desse novo termo, quer dizer, que inventaram o termo Metroidvania, dentro dos Metroidvanias? Para vocês, quais foram os jogos que se tornaram base para os jogos atuais e assim se tornaram inspiração para esses jogos de hoje? Não sei, se você pegar a linha de Metroidvania, a inspiração são os dois, né? Não tem de onde fugir, né? Mudaram o mercado. Tem de onde fugir. Symphony of Night e o Metroid. Não, tem jogos novos, né? Tem jogos novos que são totalmente Metroidvanias, velho. Não, tem. Assim, mas se você falar assim, Mas não, eles não são de tão expressão quanto esses dois, entendeu? Entendi. Sim, verdade. Não, mas tem pessoas que jogam, mas não muda o cenário. Isso, o próprio Guacamelee também é um jogo, eu demorei muito para jogar ele, eu joguei ele recentemente, me diverti bastante, gostei dele pra caramba, muito bom. Tem o Outlast também, que o Betão também jogou, o Betão não, o Miyoko jogou, gostou bastante também, ele bebe da fonte. O Outlast? Outland. Outlast. Miyoko jogando Outlast? Não, Outland. Você não consegue jogar Dying Light, vai jogar Outlast? Falei errado. Então, o Outland mesmo. Ele bebeu da fonte. E você vê que é o... quando eu vejo algum jogo assim, eu compro na hora. É batata. Porque eu gosto muito do estilo. Então, assim, infelizmente, você vê muitos jogos assim hoje em dia, mas a maioria é indie. Então, pega só do Strider aí, que foi um jogo assim de maior expressão da Capcom, de um personagem que aparecia pouco nos jogos, dedicaram um jogo só para ele, mas não fez muito sucesso. Felizmente é um gênero assim que hoje em dia foi esquecido e muita gente não conhece, e quem vê também não dá muita bola, né? Você, Vando, continuando aí com você acha que esse subgênero foi muito negligenciado nas gerações de 32 e 64 bits? É porque eles não estão muito presentes nessas gerações, né? Foi porque foi a época do 3D, né? Então eles queriam mostrar mais 3D, né? Enfiar 3D na nossa goela. Não que seja ruim, foi bom. A gente tem muitos jogos assim da geração que você gosta pra caramba. Eu gosto pra caramba.
Porque foi uma revolução, né, cara? Foi, Porque pô, se é você normal. for pensar bem, a gente sair lá do side-scrolling e de repente você poder Andar em mexer um 360 controle. graus, né? Então. Eu lembro que eu pegava o controle do Nintendo 64 e ficava rodando. Pô, até com Resident rodando Evil assim. mesmo, cara. Andando lá, parece que você tá Nossa. dirigindo um tanque, né? Mas, pô, achava da hora. Verdade. Tanto que na geração 32 bits, tirando o Castlevania, o que eu me lembro que é Metroidvania é o Tomba. Não sei se alguém aí já chegou Pô, é a jogar. verdade, é verdade. Tomba era Metroidvania. Tirando esses dois, eu não me lembro de nenhum outro jogo pra essa geração 32 bits. É verdade, pode crer. E ele tinha o gráfico assim da fase, né? Era 3D, todo 3D, mas Sim. ele seguia mais ou menos essa linha, né? Essa linha 2D. O gameplay era 2D, mas o cenário em 3D. É verdade. Eu lembro mais ou menos dele. Eu só não lembro assim se ele tinha esse mesmo esquema, mapa, evolução. Eu joguei Sim, pouco. sim, ele tinha mapa, tinha evolução. Só que era mais cartunesco, né? Era mais um gráfico mais infantil. Ele era As bem fases. cartunesco mesmo. Tem algum outro jogo em 3D que vocês acham que tá dentro desse gênero? Poxa, não me lembro, hein? Eu Também também, não. eu não me lembro. Mas eu acho que é mais aquilo que o Evandro falou, né, cara? Porque assim, entrou 3D e tal, a gente já tinha acabado de sair 16 bits, daqui a pouco veio o 32 com gráficos poligonais e tal. Então, o que enchia os olhos na época era o tal do poligonal. Então, tipo, o Metroidvania, tanto é que ele se tornou vintage mais por causa disso, porque aquelas pessoas que jogaram, que nem a gente que já é velhão, e já jogou, se maravilhou com ele até o 16 bits, tá revivendo agora, entendeu? Então todo jogo que Sim. sai baseado nesse tipo de gênero, porra, de encher os olhos, né? Então eu não conheço nenhum que tinha saído dentro desse, assim, que tenha subgênero 3D, a não ser o Miyoko que falou que o Batman é. Metroidvania em 3D, assim, eu não. O Não tem nenhum. Não, eu acho que só que eu me lembre não, né? Pode ter aí bastante aí, mas que eu me É lembre porque aí não. já entra naquela coisa que a gente já discutiu, que aí a partir do 3D ele mesclou vários gêneros. Agora não tem um puro Metroidvania. Então, só se pegar esses jogos aí mais recentes, tipo o Strider mesmo, ele é 3D, segue essa linha. Guacamelee, ele não é 3D, ele é meio cartunesco, mas 3D puro mesmo, assim, em side-scrolling eu não lembro de nenhum, infelizmente. É famoso assim, também não lembro nem, mas tipo, indie tem aos montes. Indie tem. Tem bastante. Tem até esse Salt aí. É Salt ou Salt que se pronuncia? Salt em inglês. O Salt, é isso mesmo. Então, ele é... Eu vi só um gameplay dele. Ele parece ser um Metroidvania. O legal é que ele tem aquela temática bem dark, assim. Lembra um pouco Dark Souls, Bloodborne. Ele é bem sombrio. E parece Se me derem um pacote de bolacha e o Bloodborne, eu pego o pacote de bolacha. Ah, não, você é doido. E faço xixi em cima do Bloodborne. Você é doido que você é burro, mano. Não curto a série Souls também, não. Então, Cê é cara, louco, você vai jogar pra passar raiva, velho? Você tá louco? Não, você é ruim, mano. É diferente. Pode ser. Acho que é por isso que eu não gosto. Não, mas é chato mesmo. O começo de qualquer um. Porque assim, ó, eu não sou fã, tá? Da série Souls, assim. Eu joguei primeiro o Demon Souls. Só ele. Que na época do PS3. Bem no início. Não tinha jogo, né? Então eu joguei ele. Mas aí, Dark Souls, esses 3 Dark Souls aí, eu acho que são 3, né? Ou 2. Eu não joguei. Porque eu acho muito... 3 vai sair agora. Então, tá sendo lançado. É verdade, são 2. É muito paradão, os caras não se mexem. Parece Resident Evil 1. Dá pra entender que é tipo medieval, os caras estão usando armadura e tal, mas eu não curti. O Bloodborne eu já curti porque o gameplay dele já é mais rápido. Bebe muito da fonte lá, mas ele é um jogo mais dinâmico. Aí eu gostei. Gostei por essa questão. Eu acho que até que é rápido. Vai dar uma espadada lá no Dark Souls, você vê. Parece o load do Sega CD. Mano, o Rodrigo ele joga esse Dark Souls numa maestria assim, pá, arrebentando
bonitão e tal. Eu falei, eu posso jogar isso aí. Eu posso jogar. Perdi o primeiro monstro que aparece na minha frente, eu joguei o CD, acho que tá na rua aqui, ó. Mano, quando eu comecei a jogar o Bloodborne... E o Bloodborne, ele não é difícil se você comparar com os outros, né? Não, imagina, uma espadada é meio litro de sangue que vai pro inferno. Não, mano, se eu jogar, pelo menos assim, do pouco que eu joguei da série Souls, assim, o do Bloodborne é fácil. Que no outro lá você dá um passo e morre, filho. Sem saber quem te matou. Esse daí ainda você sabe ainda quem te matou. Tô fora desse jogo. Não, é sério, cara. Eu tava tentando jogar um domingo de manhã que eu não. Acho que eu passei 2 horas em frente à TV e não consegui passar. Não consegui chegar no primeiro lobisomem crucificado lá antes de um portão. Não, mas é que é o bater. É o começo, né? O começo desses jogos, assim, é o mesmo esquema lá do Metroidvania, é evolução, né? Você se mata no começo e depois galera olha pra você, abaixa a cabeça e deixa você passar, né? Uma coisa que tem que falar bem, dá pra lançar em 2017 o Bloodstain, que é do criador do Castlevania, que teve Kickstarter e tudo mais. Ah, é verdade. Tem. O mercado, você acredita que vai sair? Acredito que vai sair. Não em 2017, mas um dia ele sai. Nossa. Que nem o Might Number 9, que ia sair no passado. Pelo menos Bloodstain ele não ficou pedindo mais dinheiro, então pelo menos isso já tem, mas nunca mais se falou nada no jogo. Mas Metroidvania, se tiver um fôlego maior, se as produtoras maiores que eu digo vão começar a fazer esse jogo, vai ser a partir do Bloodstain. Se ele vender bem, aí as produtoras, tá vendendo bem, então vamos fazer mais do mesmo, né? Pode Sempre ser. rolar isso Pode no ser um Games. empurrãozinho aí, né, pro mercado. Eu acho também, eu Sim. também acho isso. Se for um jogo de expressão aí, eu acho que todo mundo vai começar a olhar, né? Felizmente, é tendência, né? É. Mas eu quero muito jogar ele um dia, se ele sair. Se sair. Se sair. Que nem o Might Number 9. O Might eu ia ajudar, eu ia dar meu mirrezinho lá. Só que aí eu vi que Eu já também fui, ainda bem que eu pensei melhor. Então, eu vi, bateu a meta, aí eu ia ganhar, sei lá, personagem, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, não, deixa quieto, deixa lá, quando sair o jogo eu compro. Você vê, já foi adiado já 200 vezes, tá parecendo o Gran Turismo antigamente. Tá parecendo Uncharted 4, né? Não, Uncharted 4 adiou 2 vezes, mas não pra tão longe assim. E jogo bom, quando adia, é até melhor. Ó o Witcher. O Witcher foi outro que adiou, filho, mais de 1 ano. Sério, E valeu cada minuto Cara, que adiou. Eu não consigo jogar mais nada a não ser o Witcher. Não, eu já sério saí mesmo. dessa fase, já eu saí. Também já saí também. Eu não aguento mais ouvir, opa, carpeado. Já enjoei. Já. Nossa, na hora que começava aquela musiquinha. Que feiura. Não, já enjoei, já. Eu já enjoei de ouvir ele falar, nossa, que feiura. Já enjoei tudo isso daí. Mas o jogo é bonito, hein, mano. Tem algum jogo aí, algum Metroidvania que passou pelos dedos de vocês, que vocês não jogaram na época e gostaria de jogar agora? Então, cara, assim, o Metroidvania, quem eu disse, é um dos gêneros que eu mais gosto. Então, tudo que é parecido, praticamente eu joguei. Então, os Metroids, os Castlevania, os Mega Man... Algo daquela época você buscou agora pra jogar? Então, 2 jogos aí que eu sempre revisito, que até minha esposa briga toda vez que olha pra ele, é o Symphony of the Night. Que ela me vê dando Eu sempre jogo. Você ia falar Symphony of Destruction, né? Symphony of Destruction. Saiu. É um jogo que eu sempre revisito, cara. Eu gosto bastante dele. Pelo menos uma vezinha por ano aí eu tento jogar ele. Então, Pô, eu gosto Vocês têm algum outro jogo que vocês pegam assim, por exemplo, quem tem PSP com emulador ou vai lá no PC? Cara, algum jogo anterior, tipo, tem um Symphony of the Night, ok, mas... Não, você pode jogar, o que eu indico legal é o Castlevania 3, que o Symphony é praticamente a continuação dele. Tem lá o Alucard também, então é um jogo também que eu indico aí pra jogar. E o Super Metroid, né? Super Metroid classicão, tem como, né? É um jogo aí que tem que estar, quem é gamer tem que ter jogado. Se não jogou, desliga e vai lá jogar, mano. Para de ouvir o podcast.
vou mandar. Tem um pra Eu vou mandar PC que vai sair agora, dia 24 de março, que eu tô aguardando, é indie, né? Se chama Slain. Ele vai sair agora, a pegada dele é muito boa. Parece que vai ser muito bom esse game. Vou mandar um link aí pra vocês darem uma olhada. Esse Slam é o da menina? É uma menina? De Acho cabelo que é. longo? É, né? o que Não, é é cabelo longo. Cabelo longo? É. Que é um cabelo bem longo. sanguinário lá, parece Castlevania, não é? Sim, Ah, esse sei, tá mesmo. ligado. É esse que Aí, ó, tem o a link trilha aí, ó. sonora, tem a trilha sonora de uma banda, é do Bathory, não é? Isso mesmo. É isso mesmo, né? É, eu fiquei Esse sabendo. mesmo. Mandei o Esse aí- link aí. pra Esse vocês aí eu darem fiquei uma com olhada. medo Vai ser quando eu vi o muito trailer bom. dele, mano. O bicho Vai é ser bem pegada macabro. de Castlevania. O Bathory é bem death metal. Tá, ainda não tem data. Tem um que já saiu, que é o Dex. Dex também já saiu. Também é indie, só que é um pouco mais futurista. Dex. Bonito, hein? Pô, esse Dex Eu vou aí pro- que eu peguei ele na... É verdade, eu esqueci de jogar, mano. Eu Eu não comprei peguei ele ainda, tô pra pegar. eu peguei ele na Steam, só que eu não joguei. Mandei o link aí também. Ô, Mano, deixa eu deixar um aviso aqui, um abraço para um amigo meu chamado Lambão. Ô, Pegou meu Lambão. Super Metroid de Super Nintendo e sumiu com a fita, seu viado. Ah, é? Então vamos Lambão, agora lá. safadinho. Como assim? Vou mandar uma mensagem pra ele aqui, ô Lambão. Só se a gente for lá em Manaus buscar ele, viu? Ele tá lá em Manaus agora? Lambão tá em Ji-Paraná, Rondônia, Eita, Rondônia? deixa quieto. É, logo ali. do lado. Mas agora que você citou a peça e citou o codinome dele, explica pra eles aí por que a gente chamava ele de Lambão. Mano, Pensa no moleque que babava, meu. ele parece Na um época cachorro lá mesmo, né, mano? Aí eu lembro qual que era o desenho, era o Riquinho que tinha um cachorro chamado Lambão. Era um desenho que tinha um personagem que ele tinha um cachorro, e o nome do cachorro era Lambão. Visualize o moleque sentado na frente do videogame, na locadora, com aquela Língua de porra daquela fora. língua pra fora, aí volta e meia ele dava aquela puxada da língua pra Mano, e ele é assim até hoje, né? Nossa, Até hoje. Lambão era Lambão foi o precursor, lembro, ele foi o primeiro cara que eu vi, ele previu o lançamento de jogos de Wii, foi? Jogos de movimento. Foi mesmo. O maldito jogava Top Gear, jogo de carrinho, na locadora. Quando ele fazia a curva, ele ia junto. Aí a gente falava, que idiota. Tá Ó, o jogando cara com o emote. virando junto com o carro, pra quê? Aí É um hoje, visionário. É um visionário. É um Kinect. visionário. O cara tá de Kinect aí, ó. E vocês criticando no rapaz. O Lambão, um abraço pra você, velho. Eu sei que você vai Uma escutar lambida. esse podcast. Você vai querer, Abraço, querer Lambão. matar o ar. Eu zoo ele, mas ele mora no meu coração. Gente fina demais, cara. O que vocês acham que colocou esse gênero em evidência hoje em dia? Por que ele está tão mainstream hoje em dia? O que vocês acham que leva a isso? Ele nunca foi mainstream, mas ele sempre teve jogos que sempre foram muito bons. Acho que hoje em dia o que tem de melhor, assim, que seja mais mainstream é o Ori and the Blind Forest, que foi lançado pela Microsoft, que é uma publisher de peso, né? O próprio Guacamelee chamou muita atenção na época que saiu. Alguém tem outro jogo aí? Falei esses dois? Minhoco. Minhoco é o que mais joga isso aí, mano. Eu jogo pra caramba, eu joguei o Action Verge, foi o Pô, esse é último que eu louco, hein? joguei. Então, infelizmente, assim, eu acho que hoje ele não tá no mainstream, ele só tá sendo revisitado por indies, né? Eu acho Não, que... eu disse mainstream, eu acho que eu usei o termo errado. Eu digo que ele está, assim, ele está sendo tão revisitado na questão de... Eu acho que é por ponto de releitura, sabe? Refazer, Sim, não, revisitado. popular. Revisitado, eu acho que é assim, Popular por é ser... mainstream. Por A ser... mainstream é a principal vertente, a principal... É, o que tá aí na boca do Brasil, do povo. Sim. Ele não é Ele o não principal, é. ele é popular, tem muita Sim, gente sim. falando dele, Tá mas ele não é mainstream. Mas eu acho que acho ele que- continua por causa da galera old school que ainda joga. Agora, galera de 15, 14 anos aí nem sabe muito bem o que é e nem sabe muito bem a importância desse gênero, entendeu? Sim, É, né? Eu acho tenho também. opinião, eu tenho opinião quanto a isso.
agora as ferramentas de criação é praticamente de graça. Então, é mais aquela pessoa que jogou aquilo no passado, tá aí o exemplo é o criador do Axonverse, que fez sozinho, durou 8 anos, e ele era fãzaço de Metroidvania, tanto é que criou um jogo só pra ele. Assim, a vontade de se criar algo daquilo que fez parte da infância e a ferramenta de hoje, cara. As ferramentas de criação hoje é praticamente de graça. Então, então isso pra é quem até quiser criar um jogo... Acho que é interessante você falar, você dar esse ponto de vista, Beto, porque como você é um cara que estudou, né, e tá no caminho aí para desenvolver, fala um pouquinho sobre a dificuldade, se a principal porta de entrada mesmo desse pessoal que tá fazendo indie é essa questão hoje, o pessoal mais saudosista que jogou lá atrás, né? E da facilidade de ter esse monte de engine aí, né? Liberada para todo mundo de graça para fazer. Por exemplo, a maioria se você for ver bem e buscar as questões técnicas dos jogos, geralmente eles usam o Game Maker, né? Game Maker é o, como eu posso dizer, é a ferramenta mais utilizada para a criação de jogos. Por quê? Porque ele é muito simples. É aquela coisa de você copiar, arrastar, colar. Ele é meio que um Word do desenvolvimento de jogos. Então, ele é muito utilizado. E hoje em dia, se você tem a ferramenta, você tem o Game Maker de graça, e se você quiser ele com um recurso maior, você pode pagar aí alguns dólares que vai de boa. E também é mais a questão da simplicidade. É mais a questão, você vai lá, faz uns framezinho bonitinho e não tem essa de, hoje em dia, a criação, hoje já não se cria mais em pixels, né? Você pode ter lá uns frames desenhados à mão, incluir esses frames na engine, né, no motor gráfico, e você faz um jogo. Então, hoje em dia, tá muito simples a programação de jogos. É lógico que se você pegar aí um motor gráfico Unreal, que é o Unreal 4, se você for pegar a CryEngine, tá na 4 também. Se você pegar outra famosa, qual é a Unity, que está sendo muito mais usada para desenvolvimento de jogos 3D, tá muito simples criar jogo. Então, é mais a questão da criatividade mesmo. Mas, assim, se você for focar no caso do Metroidvania, como é um estilo assim, que agradou milhões de pessoas, então, geralmente são as pessoas mais saudosistas que criam jogos dessa maneira. E algumas produtoras criam jogos assim, justamente para atender esse tipo de clientela, né? Quais as nossas expectativas para esse subgênero para o futuro? A chave vai ser do Bloodstain, né? Porque pra Konami ferrou. Ela não fez sucesso com a série Lords of Shadow. Então, praticamente, pra Konami, Castlevania vai virar jogo de celular. Na verdade, a Konami está estragando tudo, né? Então esquece Konami. Sim, esquece Konami. Tá abandonando tudo. A Konami, na verdade, eu acho que o foco de trabalho deles... acho que eles estão com a visão diferente de futuro, cara. Não, eles querem fazer jogo pra celular, sei lá. Acho que eles não estão com visão nenhuma. Não, mas se você for pensar bem, eles estão mudando de mercado, assim como a Nintendo já fez no passado. Estão focando, hoje em dia tem gente que tem 2, 3 celulares, velho. Então, assim, se lançar joguinho pra celular, eles não estão, na minha opinião, eles não estão muito errados não, porque eles vão ganhar dinheiro nisso aí. Tem que ganhar dinheiro. Eles estão indo pra um outro tipo de público. A Nintendo já se deu mal nisso. A Nintendo já se deu muito mal nesse público casual, entendeu? Mas a Nintendo já arriscou o mercado de joguinhos para celular? Mano, eu acho assim, se você pegar o mercado mobile, ele é muito grande. Ele tem uma expressão alta. Até por jogos grátis, eu esqueci qual que é o termo que eles usam para os jogos gratuitos, mas você paga por upgrade. Isso, freemium. É muito alta, mas se você pegar assim uma produtora de game bem consolidada, que já tá no mercado há muito tempo, tem franquias de nome, você largar isso pra fazer jogo pra celular, eu acho que não sei, né? Eu não sei se é assim, porque ela tá mal das pernas, mas por escolha, livre, espontânea escolha, eu acho que não é, porque assim, até vamos falar de dinheiro, o retorno é muito maior.
Assim, se você tem um jogo AAA, o retorno é bem maior do que celular. Eu acho. Para jogos para celular, produtora para celular, dá dinheiro, mas assim, no limite deles lá, né? Se for um cara com a empresa lá, 3 funcionários dentro lá, tirar, sei lá, 1 milhão no ano, beleza, é muito dinheiro para os caras. 1 milhão eles não fazem o CG de abertura. Eles ficam limitados, né? Pelo É bem limitado. Então, não sei. Eu acho que tem alguma coisa lá com eles lá dentro, porque tem muita gente de lá que tá saindo. Tem o Kojima, o Inafune, uma galera tá saindo e todo mundo descontente. Então, alguma coisa lá dentro tem. A Yakuza deve estar pegando os caras lá, sei lá. Mas, a Konami é assim, japonesa, né? Konami E eu acho também, assim, nesse Bloodstained, eu acho que vai ser uma forma aí de colocar em evidência o gênero novamente. Sim, é um cara de... né, o gênero. Mas vamos ver, né, se vai ter força suficiente aí pra poder levantar o mercado e todo mundo seguir esse gênero de novo. Eu acho um pouco difícil por ser, assim, ser um gênero revisitado mais por produtoras indies, né? Mas vamos torcer aí, né? Se der certo, eu vou ficar Vamos feliz. ver se eles conseguem fazer o que a Telltale conseguiu revitalizar com os Adventures. É verdade. Vamos ver se eles dão a sorte aí. Eu também tô compartilhando a mesma opinião que o Evandro aí, tô torcendo para que as produtoras foquem aí nesse nicho, porque é retorno garantido, né? Se eles conseguirem fazer um jogo que popularize, que volte aquela nostalgia que o pessoal tá procurando, é certeza que ele vai vender bem, pra gente vai ser lucro. Boa. Verdade. Bom, cita aí então vocês aí os jogos favoritos. Vocês acham? Pelo menos 2 aí que tá no coração de vocês. Meus favoritos, aquele que eu também retorno pelo menos uma vez por ano aí, é o classiquíssimo, o Symphony of the Night, e um que eu descobri recentemente e me apaixonei pelo jogo e recomendo a todos aí que ainda não jogou, é o Ori and the Blind Forest. Esse aí tá na minha lista, mano. Esse daí todo mundo falando muito bem dele. O pessoal fala que esse jogo é fantástico mesmo. E você, Evandro, o que você indica aí? Então, eu vou indicar aí um do... Assim, não tenho o que falar, né? O Symphony of the Night eu acho que tá no coração de todos que gostam do gênero. Então, assim, se você não jogou, jogue os outros também. Os Castlevanias anteriores também são bons. Então eu indico a série Castlevania. E um recente aí que eu joguei, gostei bastante, é um jogo, assim, ele, apesar de ser um Metroidvania, eu acho que a dificuldade dele já não é tão alta. Até joguei com a minha esposa, terminei tranquilo, sem esforço nenhum, e ela não é jogadora hardcore, que é o Guacamelee. O Guacamelee eu joguei, cara. Então, é Guacamelee. bom pra caramba, ele é um jogo bonito, tá dentro aí do gênero, então vale a pena aí dar uma chance pra ele. Tá certo. Marcião? Cara, eu também fico aí com a dica do Minhoco, né? Eu também, às vezes, jogo um pouco do Symphony. Comecei a jogar o Ori por conta do Minhoco. Às vezes revisito também o Metroid e o Fusion do Game Boy, do Advance, também que eu acho muito bom. Muito louco. Esse jogo é muito bom. E acho que são esses, cara, que eu normalmente, que eu pego de vez em quando, são os dois, o Fusion e o Symphony. Até vou falando um pouquinho de Game Boy aí, agora que eu lembrei, a série de Castlevanias pra Game Boy Advance também, cara, é muito, muito boa. Então vale muito a pena jogar. Que eles seguiram a linha do Symphony. Então tá muito boa mesmo. Vale a pena jogar. O jogo os jogos são bonitos, tem bastante exploração. Além dos Metroids também para Game Boy Advance, o Castlevania também é muito bom. E você, Carlão? Eu, tirando Symphony of the Night, é o concurso, né? Ele tem que estar na lista de qualquer fã de Metroidvania. Um que eu joguei no PC, o Ori and the Blind Forest, foi muito bom também. Aí um indiezinho aí é o Aquaria.
Ele é um Metroidvania, ele se ambienta dentro do mar, né? Você controla uma garota que tem que explorar as profundezas do mar e ele tem todos os requisitos de Metroidvania. É muito bom também. Vale a pena. Vocês querem saber do meu? Por favor. Opa! Cara, eu curti bastante o Guacamelee, bem feito. Gráficos, assim, fantásticos. Acho que coube muito bem no conceito daquilo que o jogo propôs. O tema é muito interessante e assim, Metroidvania, né, cara? Cada tela é um desafio, você tem que entender o desafio e tentar passar. Você vai morrer milhares de vezes, mas vai lá e volta. O outro preferido, vocês sabem qual é e vocês não admitem que é um Metroidvania. Enfim, pra mim que é o Keystone Capers. Vá tomar nos seus infernos. Dá chicotada. Ele dá chicotada? Cara, eu vou lutar até o fim, velho. Eu vou lutar até o fim pra provar que o Keystone Capers toda vez um que Metroidvania. você fala o nome desse jogo, eu lembro do som dele correndo. Pois é, então, ele corre, muda de tela, vem um desafio. Aí, tem tudo a ver, Desafio velho. é um o avião, é o carro do supermercado. É, o desafio e o único chefe é o carinha, né? Tipo, Então- ele tá mais pra Shadow of Colossus, porque todos os personagens são chefes, né? Todos os inimigos. É um jogo de boss. Não, vocês não querem admitir, pois bem, não precisa. Qual arma vai que estar ele no coração. evolui? Só me responde isso. Aí eu Editor, falo, bota o beleza. Kiko falando cálice, É. você me deixa louco, por favor. Tem que colocar mesmo. Ai, Tem que colocar. caramba. Não, mas é muito louco. Ele é um dos jogos que eu mais joguei no Atari. Mas. Tem um aí, vocês não querem aceitar o Keystone Keepers? Tem o Hero. É Hero é aquele. Helicopter, Se for igual a Helicopter, não série, sei o eu que lá, dispenso. Rescue. Eu não sei É qual que um esse aí, não. Metroidvania, mano. Eu não sei. Eu lembro do Montezuma's Revenge lá, que é o que o Kazu falou que era uma pirâmide. Depois de anos eu vi que realmente era. Esse eu acho que sim, cara, mas mesmo assim não tem todos os elementos pra ser um Metroidvania. E é isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado do nosso podcast. Críticas, elogios e outros dizeres, por favor, coloquem no post. A gente agradece a todos vocês aí, ouvintes, por ter baixado o nosso podcast e até o próximo. Obrigado e tchau!